Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com vocês como é que está meus investimentos nos meus fundos imobiliários. Quero mostrar aqui qual é o valor que eu tenho investido atualmente, que eu tenho em patrimônio. Quero também mencionar quais os ativos que mais vão me pagar rendimentos durante esse mês de outubro e também quais os ativos que eu tenho aqui no meu portfólio de fundos imobiliários. Quais aqueles que eu quero carregar aí para longo prazo, para talvez me aposentar com eles, e aqueles que eu estou investindo para poder realizar ganho de capital. E também quero mencionar o que é que eu estou fazendo nessa fase, Nessa fase que está ruim aí para os fundos imobiliários. Como a gente tem acompanhado vários ativos, praticamente todos os fundos imobiliários de modo geral têm caído bastante a sua cotação. E minha opinião é o seguinte, pessoal, não tem nada de errado acontecendo com os FIIs. Se você buscar o relatório gerencial, você vai ver que a maioria dos fundos imobiliários que estão caindo, seja de tijolo ou de papel, não tem nada de errado acontecendo com eles, pelo menos naqueles ativos que são aí considerados relativamente bons. Você vai ver que a vacância continua controlada, a alavancagem continua controlada, continua com bons inquilinos, não estão levando calote. Então, o que tem ocorrido com os fundos imobiliários de modo geral é a questão da taxa de juros. Se vocês perceberem, assim que no mês de setembro foi anunciado que a taxa de juros ela havia subido, tem expectativa de continuar subindo, os fundos imobiliários começaram a cair o seu preço de cotação. Então, tem uma relação entre a taxa de juros futura e os FIIs. Quanto à taxa de juros lá no ano de 2023, houve a expectativa dela cair, assim como caiu, saiu lá de 13,75% e bateu a mínima agora 10,50%. Os fundos imobiliários, de modo geral, eles começaram a subir o seu preço de cotação. Então, existe uma relação entre a taxa de juros e os FIIs. Esse momento que os FIIs estão caindo muito o seu preço de cotação, eu encaro como oportunidades de comprar bons ativos a preços muito bons. Porque eu sei que futuramente a taxa de juros ela vai voltar a cair, não sei o tempo específico que isso vai levar, porém eu sei que a longo prazo a taxa de juros ela vai cair, e os fundos imobiliários eles vão voltar a subir. Então, atualmente, eu tenho excelentes oportunidades de comprar bons ativos a preços muito descontados e também ganhar com uma futura valorização desses ativos. Então, hoje eu posso comprar fundos que antes custavam aí 120, 125 reais, próximo ali da casa dos 100 reais, e futuramente, assim que esse ativo ele voltar a subir o seu preço de cotação, ganhar também com a valorização, além dos rendimentos que eu já vou estar ganhando durante todo esse período. Então eu encaro esses momentos como uma oportunidade e não como motivos para poder ficar desesperado ou sair vendendo os meus ativos. Agora é o momento de eu acumular cada vez mais cotas dos ativos que eu quero carregar para longo prazo. Então atualmente, como vocês podem ver aqui, eu tenho um patrimônio um pouco superior a 38 mil reais. Porém, um ponto que eu também não ligo é para essa questão de patrimônio, até porque sempre tem a variação, Meu patrimônio aqui vai variar o preço de acordo com a cotação dos meus ativos. Então, se eles subirem, meu patrimônio vai subir. Isso não quer dizer que meus rendimentos mensais também vão subir. E se meu patrimônio cair, quer dizer que os ativos que atualmente eu invisto estão caindo seu preço de cotação. Mas isso também não interfere nos rendimentos que eu recebo mensalmente. Meu foco, pessoal, não é questão de patrimônio, é questão de rendimento mensal. O que vai me sustentar, o que vai me trazer a independência financeira no futuro é minha renda passiva mensal, o que eu recebo de rendimentos dos meus ativos, e não o patrimônio que eu tenho investido. Patrimônio é só questão de números. Então, descendo aqui, eu vou mostrar para vocês quais os ativos que eu tenho e quais meus principais ativos. Eu já selecionei aqui os 6 principais ativos que atualmente eu tenho e que eu quero carregar para o longo prazo. Vocês podem ver aqui que eu tenho 690 cotas do GARI 11, que é um fundo que eu gosto bastante. Vocês têm acompanhado aí que eu tenho investido bastante nele. Tenho também o Beta 11, que é um fundo que eu gosto bastante da sua tese de investimento. Então, creio eu que é um fundo que vale a pena investir. Tenho 72 cotas. Tenho também 612 cotas do VGHF11. Foi meu primeiro fundo imobiliário que eu comecei a investir lá em março de 2022. Tenho também o XPML11, 60 cotas, que é um fundo de shopping, que eu acho o melhor fundo para se investir atualmente. Tenho também 55 cotas do fundo de logística, o BTLG11, que é um fundo que vem mostrando também um bom trabalho, Até essa semana ele comprou mais 13 ativos, 13 imóveis, totalizando assim 35 ativos logísticos que o fundo ele tem agora no seu portfólio. Eu tenho também aqui o AFHI11, que é um fundo de papel que eu gosto bastante também, uma excelente gestora e que vem fazendo um bom trabalho. Tem outros ativos aqui, como o SIQR11, que é um ativo que eu quero realizar ganho de capital. Então não é um ativo que eu vou carregar aí para o longo prazo. Tem o FATN11, que é um ativo que eu quero sim carregar para o longo prazo.
Atualmente eu tenho aqui 20 cotas dele. Tenho também o Fiagro GCRA11, que eu vou realizar ganho de capital, então não é um ativo que eu quero carregar para o longo prazo. Assim como o VSLH11. É um ativo aí também que caiu bastante seu preço de cotação, por esse motivo que eu não me desfiz dele, mas assim que possível eu vou vender esse ativo. Tem outro ativo aqui que eu quero carregar para o longo prazo, que é o TRXF11, um fundo aí de imóveis comerciais. Porém, atualmente só tenho 5 cotas dele. Estou esperando aí entrar mais dinheiro para que eu possa comprar bons ativos, especialmente no preço atual, né? Que ele está aqui aos R$ 102,79, uma bela oportunidade. Tem outro ativo que eu quero carregar para o longo prazo, que é outro fundo de shopping, o HSML11. Tem apenas 5 cotas dele, porém vou fazer novos aportes, especialmente no seu preço atual aqui na casa dos R$ 87,00, está muito descontado. E tem outro fundo aqui que provavelmente eu vou levar para o longo prazo, que é o JSAF, que é um FOF. Atualmente eu tenho apenas 3 cotas dele, porém seu preço está muito bom, aqui na casa dos R$ 91,24. Tem um outro Fiagro aqui, que é o JGPX11, é um ativo que eu vou aqui realizar ganho de capital. Já realizei um pouquinho ganho de capital, eu tinha aqui 16 cotas dele, e vou esperar ele subir novamente para poder realizar mais ganho de capital. Então esses são os ativos que eu tenho atualmente, os que eu quero carregar para o longo prazo, como eu mostrei aqui, é o GARI11, o BETAL, o VGHF11, o XPML11, o BTLG11, o AFHI11, também vou carregar aqui para o longo prazo o FATN11, o TRXF11, o HSML11 e talvez o JSAF11. Então esses são os ativos que eu vou carregar aí para longo prazo. Tem outros ativos que eu ainda quero comprar, como o LVBI11, que é um fundo de logística muito bom, que eu tenho como objetivo colocar ele aqui no meu portfólio, e tem outro fundo de lajes que é o TIPP11, que eu também quero colocar aqui no meu portfólio. Então provavelmente são esses ativos que eu vou ter aqui no meu portfólio. Com respeito aos meus proventos, pessoal, os ativos que mais me pagaram rendimentos até no momento, eu vou compartilhar aqui com vocês o valor total que eu recebi. Deixa eu separar aqui, ó. Somente no mês passado eu havia recebido aqui, ó, R$ 337,80 de rendimentos. Então esse foi o valor total que eu recebi nos meus ativos. Agora no mês de outubro, até no momento, eu já recebi aqui R$ 181,24. Lembrando que foi o valor que já caiu na minha conta. Tem ativos que anunciaram os rendimentos, porém o valor ainda não caiu na minha conta, como o XP ML11, que anunciou ontem. Tem o AFHI11, que também não caiu ainda o dinheiro na minha conta. Temos também o BETAL11 e também o BTLG11. Então tem 4 fundos aí que ainda vai cair o dinheiro na minha conta. Mas pelo menos nesse mês de outubro, os ativos que mais me pagaram rendimentos foram os seguintes até no momento. Deixa eu colocar aqui por ativo, ó, que ele faz a separação. Então fica melhor para se visualizar. Então no mês passado, os ativos que mais tinham me pago rendimentos foi justamente aqueles 6 que eu quero carregar para o longo prazo, né? Foi o VGHF11, o GARI11, o XPML11, o BETAL11, o BTLG11 e o AFHI11. E nesse mês aqui de outubro não vai ser diferente. Até no momento o VGHF11 ele me pagou aqui R$ 48,96. Então houve uma queda devido ao fundo ele ter pago 1 centavo a menos de rendimentos. Temos também um GARI11 que me pagou aqui R$ 54,90. E tem esses outros ativos aí, porém, que me pagaram rendimentos menores. Como eu já sei qual é o valor que os fundos que ainda está faltando me pagar anunciaram de rendimentos, então eu vou calcular aqui junto com vocês qual é o valor que eu vou receber. Ontem mesmo o XPML11 ele anunciou aqui 92 centavos por cada cota. Então deixa eu colocar aqui 92 centavos por cada cota versus 60, né, que é a quantidade de cotas que eu tenho atualmente. Então do XPML11 eu vou receber aqui R$ 55,20. Então já consegui superar aí os R$ 50 no XPML11. Outro fundo que também anunciou seus rendimentos durante essa semana foi o BETAL11. Ele anunciou novamente aqui 84 centavos por cada cota. Atualmente eu tenho 72 cotas dele. Então eu pego aqui o valor que ele anunciou multiplicado por 72. Então eu vou receber do BETAL11 durante esse mês o valor de R$ 60,48. Um valor também muito bom. Tem outro ativo também que anunciou seus rendimentos durante essa semana, que foi o BTLG11. Anunciou novamente 78 centavos por cada cota, então vou colocar aqui, versus 55 cotas, que é a quantidade que eu tenho atual. Então, do BTLG11 eu vou receber R$ 42,90, também um rendimento muito bom. E por último, temos aqui o AFHI11, que atualmente eu tenho 37 cotas, ele anunciou 93 centavos por cada cota, então eu coloco aqui o valor que ele anunciou,
multiplicado por 37. Então, do AFHI11 eu vou receber aqui R$ 34,41. Então, esses são valores, pessoal, que eu vou receber desses ativos que ainda não me pagaram, e são eles os meus maiores pagadores de rendimentos. São esses os 6 fundos que atualmente eu tenho maior posição e que mais têm me pago rendimentos durante esses últimos meses, beleza? E como eu havia mencionado, nesses ativos aqui que eu quero carregar para o longo prazo, eu vou continuar investindo, aproveitando especialmente agora as oportunidades, né, de pegar alguns ativos aí a preços realmente bastante descontados. Todos os ativos que eu invisto atualmente estão caindo bastante seu preço de cotação, então meus próximos investimentos provavelmente vão ser aqui no HSML11, já que o preço está muito bom, e também no TRXF11, já que o preço também está muito bom. Quero também comprar mais algumas cotinhas aqui do VGHF11, está custando R$ 7,77, que realmente está num preço excelente para se investir atualmente, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar essas informações com vocês e mostrar como é que está meus investimentos atualmente. E como eu mencionei, encarem esse momento como oportunidades de comprar barato, bons ativos. E não é motivo para você ficar desesperado. Não tem nada de errado acontecendo com os FIIs, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.